Perfeito? Digo isso porque eu também sou formada em pedagogia e psicopedagogia e trabalhei por 5 anos com pacientes autistas, tá? Eu fiz um curso, uma pós-graduação com ênfase em ABA, que é a análise do comportamento aplicada. E é muito interessante ver como que se aplica tanto máquinas, humanos, a essência do conceito é a mesma, tá? Assim como o Deep Learning traz o conceito, traz a essência de construir uma arquitetura com neurônios, né? Pensando em neurônios, em sinapses, o comportamento aqui também de avaliar um comportamento de um algoritmo, de um modelo de inteligência artificial, traz também modelos, métricas de avaliação da análise do comportamento, tá? Da área da psicologia, da área de cognição. Perfeito? E aí, esses novos dados, para poder interagir na tomada de decisão do seu modelo, do seu algoritmo, eles não foram treinados, tá? Para a criança trazer esse treino, ela precisa ser exposta a esse novo comportamento e ela não, você não pode esperar que ela tenha esse comportamento numa tomada de decisão sem ser treinada em um ambiente de treinamento. Você não pode esperar que a sua criança acerte o novo comportamento numa tomada de decisão decisiva, perfeito? Vou dar um exemplo. Você não pode esperar que a sua criança não chore no supermercado se você falou com ela, olha, quando a mamãe estiver no supermercado, você quiser algo, você precisa fazer isso, isso e isso, e não chorar. Só que você só fala, você não treina a criança. A hora de você treinar a criança não é lá no supermercado, fazendo com que a criança execute uma tomada de decisão no supermercado. Você pode até levar a criança para o ambiente de supermercado para treinar a sua criança no novo comportamento com aqueles novos dados que você apresentou. Porém, saiba que você está num ambiente de treinamento. Leve a sua criança para situações em que você tem tempo, paciência e análise crítica para saber esperar a sua criança errar, você ter a consciência que ela pode não conseguir e você ir melhorando isso de pouco a pouco. Perfeito? Às vezes ela não vai conseguir ter uma decisão precisa por conta disso, porque é a primeira vez, aí você tenta uma segunda vez e vai analisando. Quanto tempo ela demorou, por exemplo, quanto tempo ela demorou para chorar diante de um estímulo, tá? Se foi 30 segundos, ela não conseguiu ficar 30 segundos frente a um estímulo que ela gosta, sem chorar e sem querer pegar. 30 segundos ela já pegou o estímulo, já chorou, já caiu no chão, já fez a birra. Na segunda tentativa, ela demorou 1 minuto, tá? E ela não pegou o estímulo. Ela demorou 1 minuto, não pegou um estímulo. Então, quer dizer, ela chorou, ela esperneou, porém teve um avanço, tá? Ela não pegou o estímulo, entende? E demorou 1 minuto, tá? Então, já foi 100% do tempo, já aumentou o tempo e não pegou estímulo, tá? Então, você vai melhorando a precisão do comportamento, da decisão, da saída esperada, aos poucos, com muitos treinamentos. Com algoritmo é a mesma coisa. Com um treinamento, você nunca consegue construir uma inteligência artificial, tá? E
com o comportamento humano, saiba que se a sua criança falou um palavrão, amigo, ela já foi exposta a esse comportamento muitas vezes, tá? Ou ela achou que esse ruído era relevante para ela. Então, alguma coisa interagiu, tá? Esse ruído interagiu na tomada de decisão dela. Isso acontece também com o algoritmo. Perfeito? Vamos retomar a nossa matéria? Isso introduz quando a criança... desculpa, eu sou tão... eu gosto tanto desse tema, né? De comportamento social, que eu ia falar criança, mas no modelo, tá? Quando a precisão cai, é porque os dados novos que você colocou pode ter ali recursos diferentes, nos quais o modelo não foi treinado, e isso introduz o problema de overfitting. Overfitting é quando o seu modelo tem um bom desempenho, tá? Lá nos dados de treinamento. Então tá, eu tô lá, meu algoritmo tá desempenhando super bem, e aí você pode fazer a analogia que você quiser. Tá ali desempenhando super bem, treinei, beleza. Dei novos dados, por exemplo, não treinei a minha criança, vou colocar aqui de novo, treinei a minha criança para não pegar o estímulo, ir para o supermercado, não ficar pegando as coisas que ela quer comprar, tá? Iogurte, pão, hambúrguer, chocolate e por aí vai. Não pega esse estímulo, não pode tocar naquilo, porque eu sei que isso leva a criança a querer o produto, que a mãe compre o produto, ela cai no chão e chora, tá? E dá a crise. Às vezes ela entra em crise, às vezes ela faz um comportamento ali inibitório para a mãe, que inibe a mãe ali, né? Para poder ter a ação que a criança deseja. Por exemplo, tem comportamentos sociais que aceitam um estímulo negativo desde que você entregue lá o que a pessoa quer, né? Tipo, mesmo que ela me bater, se ela vai me deixar sair, que me bata e me deixa sair, né? Para ir para balada. Então, esse treinamento, ele precisa ser com novos dados, novo treinamento, para gerar um novo comportamento, perfeito? Por quê? Porque senão você vai ter esse problema de overfitting, tá? Que você treinou, tá? Vamos lá colocar o caso do supermercado. Você treinou sua criança, foi lá várias vezes no supermercado, você falou não toca no estímulo, não pega o iogurte, não coloca dentro do carrinho, porque eu não vou comprar, tá? Você vai treinando a criança várias vezes e aí você vai recompensando a criança e vai falando com ela, olha, não é assim, né? Vou te dar essa recompensa se você ter esse comportamento adequado, e ela vai seguindo bem. Chega um momento em que ela consegue não tocar no estímulo, não colocar no carrinho e não chora, tá? Ela tá super bem. Porém, você colocou 2 novos comportamentos, tá? Que não... vou mudar um pouquinho. Você conseguiu treinar a sua criança para ela não chorar, não cair no chão e não chorar, querendo comprar alguma coisa. Mas você deixa a sua criança tocar no estímulo. Ela pode pegar o chocolate que ela quiser, sair passeando, pegar uma boneca lá da prateleira, sair passeando com ela enquanto você faz as compras. Agora não pode mais. Esse é um novo dado, né, para essa criança. Ela não pode mais pegar a boneca da prateleira. Não pode. E aí? Ela tem um bom desempenho nos dados que você treinou ela antes, mas não tem um bom desempenho nos dados de avaliação agora.
Quando você agora inseriu um novo dado para ela não consegue tomar uma boa decisão, tá? Isso ocorre porque o modelo está memorizando os dados que viu anteriores e não consegue generalizar para eventos que ela nunca viu. Então, eu nunca vi dentro desse supermercado, sem segurar uma boneca, um brinquedo. Eu não consigo ir num shopping e não ir numa loja de brinquedo, tá? A analogia a gente pode transferir tecnicamente para o overfitting no contexto da variância, tá? Então, recapitulando, quando a variância se refere à sensibilidade do modelo a flutuações ou ruídos nos dados de treinamento. Perfeito? Por que isso é ruim? Porque ele pode considerar que esse ruído, esse novo dado que ele nunca viu, que está ali interagindo a todo momento, novos dados, pode ser importante para compor a saída, tá? Quando a variância é muito alta, isso quer dizer que ele está considerando estritamente só os dados de treinamento, tá? Ele está tão familiarizado com os dados de treinamento que ele vai fazer previsões com alta precisão, tá? Isso quer dizer que ele está capturando todos os recursos dos dados, tá? Isso sem falar de vazamento de dados ali na hora do treinamento e teste, tá? Cuidado nessa questão de vazamento de dados. É quando você coloca ali dados de treinamento para serem vistos ou vice-versa. Lá nos dados de teste, ou os dados de teste estão incluídos nos dados de treinamento. Aí ele vai fazer uma previsão com alta precisão, mas é porque ele já viu aquele exemplo. Perfeito? Quando você insere novos dados, a precisão cai. Então, isso é importante para a nossa certificação. Quando você introduz uma nova amostra, um novo comportamento, um novo dado, uma nova instância, uma nova amostra, a precisão do modelo cai, tá? Isso porque os novos dados podem ter recursos diferentes nos quais o modelo foi treinado. Isso é overfitting, tá? Overfitting é bom desempenho no treinamento, nos dados de treinamento, mas não tem bom desempenho nos dados de avaliação, tá? Ele tá capturando todos os recursos dos dados. Na hora do treinamento, é igual na sala de aula, né, gente? Você ensina, você dá exercício, você faz exercício, prática, ensina. Aí, na hora da prova, derrota total. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo com essas crianças, com o seu método de ensino, em que a criança está querendo memorizar questão de vestibular? E aí ele só sabe responder aquela questão com laranja, com maçã, ele não sabe. Entendeu? Quando você tem um método, ou as suas amostras, ou a forma que você treinou é de forma tal que a criança ou o indivíduo está querendo capturar todos os recursos nos dados, aquela explicação em que você está fazendo uma avaliação, uma prova, um exame, e vamos colocar o nosso exame, tá? Da certificação. Você treinou tanto simulado, prova, exercício, que você acha que até a letra da alternativa da sua questão, lá na hora da avaliação, tem que ser a mesma. Ah, eu já vi essa questão, e essa questão aqui, a resposta certa era a C. E aí, na hora da prova, no exame, talvez seja a mesma questão, mas a resposta certa está lá na E ou na letra A.
E aí ele não tem um bom desempenho na avaliação porque ele capturou todos os recursos nas amostras que você deu, até a posição da alternativa correta. Isso aí é problema de treinamento, tá? A variância aqui é alta, entendeu? Porque você tem um problema agora de overfitting, quando você está querendo acertar, adivinhar, por todos os recursos que você tinha ali disponível. E, na verdade, você não aprendeu nada. Entendeu? Não adianta ficar fazendo simulado querendo pegar exatamente a pergunta da forma que foi feita. Isso talvez seja importante. Várias formas de se perguntar a mesma coisa. Por quê? Se você for em uma plataforma que te pergunta algo de certa maneira, você vai se condicionar, tá vendo? Você vai se condicionar a ser exposto a apenas aquela pergunta, tá? Agora, se você... Desculpa, pessoal. Agora, se você está exposto a várias outras formas de se perguntar a mesma coisa, já melhora um pouquinho, tá? Você não fica tão fixado a apenas capturar ali aquele formato e responder aos eventos ou tomar as suas decisões na vida ou no seu algoritmo. Retomando aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa trilha, né? Trade-off. Desculpa aqui que eu tive que cortar, né, o raciocínio. Não sei, depois da edição aí eu vou ver qual é o ponto em que eu estava falando lá. Tive que cortar para atender uma ligação, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Trade-off de viés e variância. Variância, tá? Quando falamos em trade-off de viés e variância, a gente está falando sobre o quê? Falamos trade-off de viés e variância quando estamos otimizando o nosso modelo, equilibrando viés e variância, tá? Então, é um equilíbrio entre viés e variância. Isso significa que você está trabalhando para que o seu modelo não seja subajustado ou superajustado, sobreajustado, que é o overfitting, tá? Ou subajustado. O objetivo é atingir um modelo que tenha o menor trade-off de viés e variância para um determinado conjunto de dados, sempre olhando dados. Se o seu modelo está performando mal, pode ser que o seu modelo não necessariamente seja ruim, mas olha para os dados, olha para o conjunto de treinamento, olha para o conjunto de teste, perfeito? Olha para o conjunto de dados, tá? Então, vamos ver esses 3 gráficos aqui em que mostra para nós quando os dados, o modelo tem dados subajustados, sobreajustados ou superajustados e um gráfico que mostra dados balanceados, tá? No exemplo subajustado, quando a gente vê uma linha reta, uma regressão reta aqui, é porque ele está subajustado, tá? Nesse caso aqui, é um modelo de inteligência artificial tradicional. Ele pegou um exemplo de uma regressão e veja, quando olhamos para esse gráfico aqui, a gente bate o olho e fala assim, nossa, regressão linear, né? Qual seria a melhor reta quando batemos o olho num gráfico e olhamos assim, a reta que eu busco é uma reta em linha,
Desculpa. Que linha, o formato dessa linha que eu estou buscando é qual? Se é uma linha reta, uma linha totalmente curvada, totalmente ali complexa, ou uma linha em curva, tá? Qual seria a melhor linha para avaliar ali visualmente que os meus dados estão equilibrados? Houve um trade-off de viés e variância, tá? Quando a gente bate o olho nessa imagem aqui, que é uma linha reta, tá? Aqui a gente vê um subajuste, porque o viés é alto e a variância é baixa. De novo, subajuste, quando os seus dados estão subajustados, o seu modelo tem um desempenho ali, né, de subajuste. O seu viés é alto, então ele tá... Vamos recapitular o que é o viés, tá? Ele tá perdendo características importantes, perfeito? Do seu conjunto de dados, tá? E já a variância é alta. O viés aqui é a diferença, viés é a diferença entre a previsão desejada e os valores reais, tá? Dos dados de treinamento. E no subajuste, a variância que é baixa. A variância que é baixa. Perfeito? Isso pode cair na nossa certificação. Depois a gente pode fazer ou um acrônimo ou uma associação de subajuste. Subajustado, a variância é baixa. E aí o outro, que é o viés, é alto, tá? Aqui a regressão é uma linha reta, tá? Isso nos mostra que o modelo está subajustado, a variância aqui está baixa, tá? E ele está subajustado porque ele não está capturando todos os recursos que ele poderia dos dados apresentados, tá? E aí o overfitting é o contrário, tá? Disso aí. É ao contrário. Overfitting ou superajustado coloca a palavra superajustado em associação direta com a variância, tá? Super, a variância é alta, sub, a variância é baixa, perfeito? E aí o viés vai ser ao contrário. Quando o subajustado, a variância é baixa, então o viés é alto. Quando o overfitting, quando o sobreajuste, o superajustado, a variância é alta, o viés é baixo, tá? Que a gente também fala, chama de bias, tá? Viés, a mesma coisa. A curva da regressão aqui, ó, notem que é complexa, tá? Se ajusta perfeitamente aos dados. Isso significa que ele está capturando ruído, tá? Flutuações e está essencialmente memorizando os dados. É aquela coisa assim, para tomar uma decisão ali, porque eu quero... Aquela decisão foi pautada em eventos estritamente ocorridos desta forma. Então, lembra lá que eu falei com vocês da criancinha que sentou o dedinho na quina do rodapé da parede só para soltar um palavrão? Então, ela capturou todos os recursos dos dados, ela memorizou tudo e aplicou a decisão, tá? Ela não terá um bom desempenho em outras situações. Então, assim, quais serão as outras situações que ela poderia falar aquele palavrão? Ela não sabe, ela só sabe que a mãe permitiria que ela falasse aquele palavrão se sentasse o dedinho do pé na quina do rodapé da parede. Então, esse é um super ajuste.
e a gente vai associar o olha aqui o nome, subajustado com baixo, então sub por baixo, então sub sempre linkar com variância, então sub a variância é baixa, e aí ao contrário o viés é alto, tá? Nesse caso, ele está perdendo características importantes, recursos importantes, tá? Que levam ele a tomar uma decisão. Ele não consegue, tá? Já o superajustado está memorizando os dados, então a variância está alta, entende? A variância está alta. Aqui, não leve ao pé da letra variância com variar, tá? Porque aqui não tem essa conotação de variar, tá? Ele não tá fazendo a escolha dele variando ou aleatoriamente, não, ele tá memorizando mesmo. Vamos ver aqui a definição de variância para a gente não ter esse conceito semântico do dia a dia de variar, tá? Variância na linguagem, no vocabulário da inteligência artificial se refere à sensibilidade do modelo. Então veja, ele está com uma alta sensibilidade a flutuações e ruídos nos dados. Perfeito? Ele está de forma altamente influenciado pelos ruídos, perfeito? Ele está influenciado pelos ruídos para poder gerar a saída. Então, ele praticamente memoriza tudo, tá? Ele não generaliza. Então, quando falamos em variância baixa ou alta, a gente está falando, se referenciando à sensibilidade do modelo. Então, tem alta sensibilidade para capturar os recursos. Olha lá, quando tem variância alta, é porque ele tem uma alta sensibilidade e ele está capturando todos os recursos. Quando ele tem uma variância baixa, ele está subajustado, porque ele tem uma baixa sensibilidade para capturar essas flutuações, esses ruídos, e não captura os recursos, as características dos dados. Por isso que, correlacionalmente falando, quando ele tem uma variância baixa, em que ele não expressa uma sensibilidade a flutuações e a ruídos, ele não captura os recursos, as características, ele expressa um viés alto, porque a característica do viés é explicitamente você não usar todas as características ou perder características importantes para a saída esperada. Perfeito? Fez a correlação? Sempre quando eu tiver uma variância baixa, eu tenho uma baixa sensibilidade do modelo a flutuações e a ruídos que ele pode considerar como importante na saída, tá? Isso faz com que ele não capture as características dos dados e pode fazer com que o seu modelo expresse um viés alto. Em contrapartida, se ele tiver uma variância alta, ele tem uma alta sensibilidade, tá? É uma alta sensibilidade do modelo a pegar ruídos e flutuações nos dados e faz também com que ele capture todos os recursos do modelo, todos os recursos dos dados, memorizando esses dados, fazendo com que o viés seja baixo, lógico, porque ele está capturando todas as características dos dados, mas ele tem aí um péssimo, desempenho quando você dá novos dados para ele, porque ele não consegue generalizar.
Perfeito? Já o balanceado é a curva que é a linha que a gente espera encontrar, que é uma linha em curva, tá? Nesse exemplo balanceado, o que a gente precisa em um modelo equilibrado, tá? Viés baixo, tá bom? Com viés baixo, a regressão é baixa. O viés é baixo e a regressão é baixa nesse exemplo aqui, tá bom? Aqui a regressão é uma curva e é isso que você quer, tá? Se você for perguntado na certificação qual desses 3 gráficos é o que você busca em uma tomada de decisão, na hora de uma implementação, se o seu gráfico apresentar esse aqui do meio, você não leva esse modelo para produção, nunca, porque ele está apresentando superajuste, tá bom? Da mesma forma, se te apresentar esse daqui, não confunda com regressão linear com linha reta, tá? Esse gráfico aqui está te mostrando que a variância aqui está baixa, a sensibilidade do modelo aos seus dados está baixa, tá? E aí o viés está alto, perfeito? Ele está perdendo aí, tá vendo que tem muito, os dados estão muito assim, longe da sua curva, da sua linha, tá? Ele não consegue se ajustar aos dados apresentados, tá? Ele apresenta aqui uma reta, uma linha reta totalmente ao contrário do que está disposto nos seus dados. Então, você vê que a variância aqui é baixa. Ele é uma baixa sensibilidade em pegar as características dos dados para apresentar uma previsão. Nesse daqui, nem se fala. Ele está memorizando para tomar uma decisão, tá? Ele sempre vai acertar nos dados de treinamento, tá? O que a gente quer é essa linha em curva, tá? Nesse modelo aqui, nessa avaliação, o gráfico apresentado aqui, a regressão é baixa e o viés também é baixo, tá? E capturar características, aqui ele conseguiu capturar características suficientes, não é todas as características, como no overfitting, não é nenhuma característica, como no underfitting, é algumas características suficientes dos dados sem capturar ruído. Veja, sem capturar ruído. E quem tem a ver com ruído? A variância.